Olá, olha eu aqui mais uma vez, aqui da Amazônia, e hoje eu vou contar mais uma história para vocês. É mais uma história de boto. É uma história que eu ouvi do meu pai, quando eu era curumim, porque meu pai era um homem que viajava muito no interior da Amazônia, porque ele era regatão. Ele tinha o barquinho dele e ele saía viajando por aí pelos interiores. Ele era regatão. E o regatão é aquele homem do interior da Amazônia que compra produto industrializado na cidade e vai pelas comunidades rurais mais distantes para trocar esses produtos da cidade industrializados, que é o café, que é o açúcar, a margarina, tecidos para fazer roupas, perfumes, colônias. Ele leva vários produtos, todo tipo de produto que o povo do interior não confecciona. E ele pega esses produtos e faz permuta com os produtos que o povo do interior vai estar produzindo. Então, tudo que é produto regional, meu pai comprava, permutava. Mas às vezes tinha algumas comunidades que preferiam o dinheiro. Geralmente eram as comunidades que ficam próximas da cidade. Elas preferiram mesmo as cédulas. E meu pai também pagava por elas, por os produtos com as cédulas. Mas, em geral, 90% dos clientes dele era através de permuta. Então, meu pai, ele trocava esses produtos industrializados nas mais diversas comunidades rurais, das mais próximas às mais distantes. Pirarucu seco, açaí, frutas, farinha, tudo. Tudo que o caboclo produzisse. Artesanato, chapéu de palha, abano, remo, tudo que o caboclo estivesse produzindo, meu pai negociava. Aí um dia, meu pai vinha descendo do município de Tefé em direção à comunidade onde ele se estabelecia, que se chamava Ipixuna. Era o nome da comunidade, do lago do rio que ficava a comunidade, e do rio, e também do rio por onde ele navegava, Ipixuna. E as outras comunidades mais próximas eram o Catuá e o Copeá. Então meu pai resolveu ir numa comunidade ali perto, porque era verão e o rio estava baixando, mas ainda estava muito cheio. E quando está cheio era mais fácil dele chegar. Ele estava chegando na comunidade. Para quem vinha descendo os Solimões, essa comunidade tinha uma característica engraçada. Para quem vinha descendo, passava primeiro pelo cemitério da cidade. E quem vinha subindo o rio, passava primeiro pela comunidade e cerca de 15 minutos depois que passava pelo cemitério. E como ele estava vindo passando pelo cemitério e 15 minutos depois ele ia chegar na comunidade, ele viu uma coisa estranha no cemitério. Chamou a atenção dele. O rio não estava muito alto, estava baixando. Aí ele viu um negócio estranho. Tinha uma rasgadura na terra que ia para dentro do cemitério. Mas não era larga. Ele disse que era coisa assim do braço da gente aberto. Como se tivesse rachado. Como se alguém tivesse cavado. Ele achou engraçado aquilo. E ele enxergou para dentro da rasgadura. Ela ficava assim cerca de uns 12 metros do rio, da beira do rio, até lá para dentro do cemitério. E ele olhou que lá dentro tinha tipo assim, a rede, os panos, os lençóis, que parece que tinham enrolado alguém, tinham sepultado ali. Ele não entendeu nada, mas ele não viu o corpo, ele não viu o esqueleto nem nada. Ele só achou estranho, porque ele não tinha visto ali quando ele subiu, ele não tinha visto aquilo. Mas já fazia tempo que ele tinha subido.
Meu pai subia e descia o rio e demorava muito. O barquinho dele tinha um motorzinho, né, de popa, um HPzinho. Aí ele ficou achando estranho aquilo, mas tudo bem. Quando ele chegasse lá na comunidade, ele ia perguntar sobre aquilo, né? E quando ele chegava, eles conversavam sobre tudo. Aí tá, ele foi. Aí ele se aproximou e o povo viu ele chegando, e o povo já imaginava que ele ia chegar, pelo tempo que ele subiu, já estava mais de 30 dias, já era a época dele descer. Meu pai andava muito, ele ia até Tabatinga, lá em cima dos Solimões. É longe, é mais ou menos 1.100 quilômetros partindo de Manaus até lá. E de Tefé até Tabatinga dá uns 700 quilômetros, mais ou menos. É bem longe. Aí sim, ele foi e o povo estava lá esperando por ele, aguardando ele chegar. Ele chegou, encostou e ele não viu o povo eufórico. O povo sempre quando chega o regatão, o povo fica alegre, porque vai chegar novidades, né? Vai chegar muitas novidades. Então, ele pegou e começou a conversar com os caboclos, né? Perguntou se estava boa o pescado, se a colheita estava boa, se as farinhadas já tinham começado. Não tinha muito produto para trocar, mas o produto que tinha já era suficiente para ele abastecer o barco dele e continuar a viagem dele. Ele parava rápido. É coisa de meia hora, 40 minutos, só mesmo para abastecer o barco, fazer a permuta e já é para ir embora. Aí conversa vai, conversa vem. Como ninguém falava do que tinha acontecido, ele foi lá com um conhecido dele, que era mais próximo, mais chegado, né? E perguntou: compadre, o que que. Eu tava descendo e vi um negócio ali no cemitério aqui de vocês, eu achei estranho. Uma rasgadura, uma fenda. Só naquele canto, mas a terra não tá caída nem nada. Foi só tipo assim uma coisa, uma fenda. Parece que entrou uma máquina. O que é aquilo? Aí o compadre dele pegou e disse assim: olha, compadre, eu vou te dizer uma coisa. A comunidade aqui não tá quieta não, sabe? Assim, não tá quieta em termos, né? A gente tá aqui de luto. Morreu um amigo nosso. Você lembra do Anzol? Eu digo, eu lembro. O Anzol morreu. É mesmo, compadre? Foi. Aí meu pai ficou assustado, porque ele sabia quem era o tal do Anzol, né? Rapaz, quando eu subi, eu vi o anzol ali no rio, ele estava pescando, eu acenei para ele. Pois é, ele morreu, compadre. Eu vou lhe explicar o que aconteceu. Aí começou, agora que vai começar a história mesmo. A história mística do que aconteceu naquele momento. O compadre do meu pai começou a dizer que eles estavam dentro do lago pescando. E esse anzol tinha passado dos limites com a cachaça. Bebeu muito. E, em geral, quando estão trabalhando, não bebem tanto, porque tem que ficar atento, né, para fazer o serviço. Aí diz que na última puxada da malhadeira do dia, já fazia uns mais de 7 dias que tinha acontecido isso. O compadre disse para o meu pai que o anzol ficou doido quando puxou a malhadeira e um filho de boto vermelho desse tamanho, devia ter uns 2 meses o botinho, veio junto. E a última puxada de malhadeira não veio muito peixe. Veio bem pouquinho. Só que ele já tinha um peixe suficiente. Já dava para encerrar o dia. Dava para guardar, dava para comercializar, dava para comer no dia a dia. Mas o anzol resolveu extrapolar. Aí o anzol pegou esse filho de boto e não quis devolver para o rio. E quando ele pegou esse filhinho de boto, os outros pescadores perceberam que uns 3 botos começaram a pular pelos arredores. Eles ficaram preocupados e disseram: anzol, joga esse bicho fora, é só um filhote, deixa esse bicho, deixa que porque os adultos dele já estão tudo por ali pulando.
pois esse rapaz, esse anzol, não ouviu os outros pescadores. Ele estava com muita cachaça na cabeça e pipinou com faca o filhote de boto. Matou o filhote, abriu, tirou as vísceras e jogou de volta na água. Aí os outros não gostaram disso não. E o anzol só rindo, debochando da morte do botinho. Muito esquisito isso. Aí meu pai já ficou assim, rapaz, isso não se faz. Pois é, nós falamos para ele. O que aconteceu? As piracatinga, que são os peixes que adoram carcaça de outros animais que caem na água, inclusive se cair um ser humano e ficar dias e dias perdido dentro do rio, as piracatingas vão lá e também devoram o corpo. Elas são como se fossem os urubus na terra. Os urubus comem carniça e as piracatingas também comem carniça dos bichos do rio. E as piracatingas atacaram o filhotezinho e comeram o animal, o bichinho. Aí o que aconteceu? Voltaram para casa, os outros ficaram assim com o rapaz, com o tal do anzol, explicaram. Ô rapaz, tu foi muito cruel, tu não foi muito legal. Aí o anzol não estava nem aí. Aí eles chegaram em casa, cada um pegou a sua malhadeira, já era final do dia mesmo, né? Chegaram com as esposas, com os filhos. Aí tá, começou a anoitecer, cada um foi para casa, estava dentro de casa, se agasalharam. E nisso, não demorou muito, o povo começou a sentir uma catinga, um pitiu vindo do rio, horrível. Aí aqui ali o povo começou a olhar pela janela e começou a ver o movimento no rio, bem próximo, porque são aquelas comunidades que ficam na beira do rio, uma casa assim do lado da outra. E eram botos, não eram só 3, botos vermelhos. Ele disse para o meu pai, o rapaz, o compadre do meu pai, que tinha assim uma faixa de uns 15 a 20 botos. E os bichos gritavam e ninguém entendia. Porque os pescadores voltaram para casa e não contaram para as esposas o que tinha acontecido no lago. Ficou só entre eles. E as mulheres e as crianças começavam a observar aquilo e ficavam perguntando, mas o que esses bichos querem aqui, meu Deus? E tinha uns que se arrupiavam, ou se arrepiavam, né? Mas o caboclo fala arrupiar. E ficavam com medo aquilo. E tranca a porta, tranca a janela e vamos dormir. Chega, deixa esses bichos para lá. Só que o cheiro continuou e os bichos de vez em quando davam esguichada lá na beira. Aí nisso, todo mundo fechado dentro de casa, a mulher do anzol saiu de casa e foi bater na próxima casa, pedindo ajuda desesperadamente que o marido dela não estava bem. Mas isso já era tarde da noite. Já era por volta de 10 da noite. Ela disse que o homem começou a vomitar, a passar mal. Daí os outros disseram, isso é cachaça, passou o dia bebendo. Aí ela disse, olha, eu não sei se é cachaça não, porque meu marido não está bem. Ele não está bem, estou ficando preocupada porque ele está vomitando já de outra cor. O homem está colocando o fígado pela boca, tudo verde, preto. Eu digo, minha nossa. Aí ela começou a dizer que estava um cheiro horrível dentro da casa dela de pitiu. Mas ela disse que tinha agasalhado todo o material que ele trouxe da beira, os peixes estavam tudo agasalhados. Não era para estar pitiu, mas era um cheiro muito forte. Aí um dos companheiros dele resolveu ir com ela, né? Que ela veio atrás de alho para fazer um chá de alho para ele, para ver se ele melhorava, saber se não era pressão alta. E ela foi, e o rapaz foi com ela para ver como é que estava ele. Ela tinha 3 curumizinhos com esse rapaz, esse anzol. Eles entraram, daí ele disse, anzol, rapaz, o que tu tem? Aí ele só olhava, não conseguia falar, só balbuciava, e haja vomitar. Mas rapaz, o que foi que ele comeu? Eu disse, nada, ele tomou um caldo. Fizemos um caldo aqui de jaraqui, pimenta, limão, farinha, só isso.
Eu digo, mas rapaz, o que esse homem tem? E ele estava lá na rede, já estava na rede, no fundo da rede. E daquele jeito. Aí ele disse, olha, comadre, eu vou ter que ir atrás, vamos ter que ir atrás do Sacaca daqui de perto para ver o que esse homem tem, porque eu não sei o que ele tem, não. Aí ela disse, será que ele vem, compadre? Vem sim, vamos atrás dele. Aí se bateram atrás do Sacaca. Ele chamou um outro companheiro, porque o Sacaca era velhinho, aquele homem velho, que mora longe, já está muito velho, e quando está muito velho eles se isolam. Eles não ficam no meio das pessoas. E ele não tinha família, não tinha filho, não tinha mais mulher, vivia no meio do mato, escondido. E também já comia só o que davam para ele, vivia do que davam. Existe esse tipo de gente que são descendentes dos povos ancestrais. Aí chegaram lá, foram bater já quase 11h30 da noite na porta do velho, pedindo ajuda, mas o velho estava pronto. Ele estava pronto a hora que precisasse, pode bater, que ele vem e ajuda. Aí tá. E falaram para ele do que se tratava, ele disse, eu vou sim, tá? Aí ele se ajeitou e vieram trazendo ele de noite, na luz da lamparina. Era tarde da noite, muito tarde. Já estava para dar meia-noite. Quando chegaram na casa do rapaz, o velhinho foi, pediu para entrar, pediu licença. As crianças tomaram benção, porque era uma pessoa velha, é assim no interior. Aí ele pediu para sentar no banquinho, trouxeram um tamborete, que ele queria primeiro descansar, era muito velhinho, mais de 85 anos. Aí disse, minha comadre, peça para um curumim me trazer uma caneca d'água. Aí o menino foi lá buscar a caneca d'água e deram para ele. E ele bebeu. Aí ele disse, agora eu vou ver o compadre, para ver o que esse homem tem, meu Deus. Aí antes dele levantar, ele disse, comadre, por que está fedendo aqui nessa casa? Está um pitiu muito horrível. Aí ele lembrou, e por que aqueles botos estão lá na beira do rio? Ainda não tinham falado nada para ele sobre o que tinha acontecido na pesca dentro do lago. Ele ainda não estava sabendo de nada. Aí o Sacaca foi direto na rede do homem, levaram até lá. Quando ele viu assim, vala-me Deus. E ele perguntou logo, esse homem buliu com que bicho? Esse homem buliu com que bicho hoje? Aí a mulher disse, que bicho? Eu não estou sabendo de história nenhuma. Aí os companheiros dele disseram logo, foi o seguinte, ele matou um filho de boto vermelho. Vale, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. O Sacaca ficou logo, ele não deu esperança. Ele ficou calado. A mulher disse que tinha feito o chá de alho, já estava pronto. Aí ele disse assim, comadre, a senhora toma esse seu chá de alho, tá? Sente num canto, vamos fazer o que nós podemos. Aí ele chamou os companheiros do rapaz, estava na rede, o rapaz não falava mais nada. Aí ele começou a mostrar, olha, vocês estão vendo aqui esse negócio no corpo do rapaz? Isso não é suor, não. Disse, como assim? Peguem para vocês verem. Quando eles pegaram, era uma coisa pegajosa. E quem estava fedendo a pitiu era o rapaz, o anzol. Ele estava todo pitiu. Ele não estava normal. Aí ele disse, olha, ele não vai amanhecer o dia não. E os amigos dele, meu Deus do céu, o que vai ser dos filhos da mulher? Pois é. Aí ele começou a olhar assim, disse, cadê a peixeira que ele fez, que ele buliu com o animal? Aí foram mostrar para ele a peixeira. Aí ele pegou, estava toda preta, cheirou. Meu pai amado. Meu Deus, minha Nossa Senhora. Esse homem fez coisa errada.
É por isso que tem esse monte de boto aí na beira. Ele ficou olhando assim para casa e tem um aqui. Tem um aqui e veio buscar ele. O que aconteceu? Quando o dia amanheceu, os companheiros já estavam enrolando o corpo do rapaz. Ele faleceu. Ele faleceu antes do amanhecer, por volta de umas 3 horas da manhã. Perdeu os sentidos. Não falou mais nada, não balbuciou mais nada. E começou o desespero, né, dentro de casa. Aí os companheiros foram preparar tudo junto com a esposa, que ficou sem chão, junto com os filhos, com as crianças. Enrolaram, e como ele já amanheceu o dia, eles iriam passar o dia velando o corpo do rapaz, para no final da tarde fazer o sepultamento. Eles não iam esperar o dia se passar todo para no outro dia sepultar. E também porque a caatinga estava demais, o cheiro estava demais. E não era cheiro do cadáver, era o cheiro do pitiu. Ninguém estava aguentando. Tanto é que o corpo ficou sozinho dentro da casa e todo mundo ficou fora o dia todo. As mulheres prepararam os bolos para tomar com café com as crianças. Os homens tomaram as cachaças, né, foram beber o corpo e ficou daquele jeito. Quando deu o final da tarde, foram sepultar. Levaram o corpo dele, colocaram na rede, colocaram assim na esteira, um segurou num canto, outro no outro e levaram para enterrar. Levaram as enxadas, cavaram e sepultaram o rapaz. Assim contaram para o meu pai. Aí diz que quando foi naquela mesma noite, deu umas 7 horas da noite, começou a formar tempo. E depois que sepultaram o rapaz, não tinha mais boto nenhum na frente da comunidade. Sumiram os botos. Não tinha mais boto. Aí começou a dar o temporal, e ventava, e era trovão daquele forte, relampejava para todo lado, o povo tudo trancado dentro de casa, meu Deus. E aquela coisa, né, as pessoas pensando nas crianças e na viúva que estava lá sozinha, muito triste. O que aconteceu? Quando foi no outro dia, os companheiros foram dar uma olhada lá no cemitério, onde tinham levado o corpo do rapaz. Eles tomaram um susto. Tinha um rasgo vindo de dentro do rio até a cova de um rapaz, uns 12 metros. Geralmente os cemitérios ficam perto do rio, bem pertinho. Muitas vezes a gente viaja e vê. E quando eles foram ver, o corpo do rapaz não estava mais lá. Não estava. O corpo tinha sumido. Só estava a rede e os lençóis, que eles enterraram tudo junto. Não acharam mais o corpo do rapaz. Então eles ficaram assim cabreiro. E depois o Sacaca falou: os botos só vão quietar depois que pegarem esse cara. Vão pegar esse caboclo e vão levar. E vão entregar para as Piracatinga, porque foi o que ele fez com os filhos do boto, com o filhinho de um dos botos. Aí meu pai nunca mais esqueceu essa história. Contou para mim, eu tinha 6 anos de idade, e eu também nunca mais esqueci. A gente não pode bulir com os filhotes de nenhum animal, tem que respeitar, principalmente dos botos.